Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui para dar continuidade aos nossos estudos, do livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, segundo a nossa doutrina espírita. E agradecendo a oportunidade junto aos nossos benfeitores espirituais da Casa Espírita, Estamos aqui nesse aprendizado, já chegando ao término desse livro, com várias histórias muito evolutivas, para que a gente tire bastante proveito da nossa vida aqui na Terra e saiba a gente fazer o nosso melhor aqui, Então, em nome do nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo, a gente vai já se religando a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade que nos assiste, para que possamos, muito amor, carinho e dedicação, e fazendo essas leituras de providência espiritual, sejamos assistidos, amparados e também podemos tirar muito proveito de aprendizado, Então, que assim seja, que Deus abençoe, que todos sejam abençoados junto a Deus, a Jesus. E vamos ao nosso capítulo 8, Expiações Terrestres, Marcelo, o menino do número 4. No hospital, na província havia um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar, designado pelo número 4, inteiramente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença. As pernas lhe torciam, roçando pelo pescoço num estado de tal magreza que eram pele e ossos. O corpo, uma chaga, os sofrimentos, artroses. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo, já de 8 longos anos, e, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além da candura, paciência, resignação e edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco visitavam, tomou por ele certo interesse. Achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só tratava com bondade, como fazia as leituras quando as preocupações lhe permitia, e se admirava do seu critério na apreciação das coisas, de ver os seus superiores à compreensão da sua idade. Um dia, disse-lhe o menino: Doutor, tenha a bondade de me dar mais uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas? E o médico: Para quê? Replicou ele ao médico. Já não lhe ministrei o suficiente maior quantidade para lhe fazer o mal? É que eu sofro tanto e que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir. Ao menos quando durmo, não incomodo ninguém. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo uniforme. Um corpo informe. Aonde teria ido essa criança a aurir esses sentimentos? Certamente não foi no meio que foi educado. Além de que, na idade em que principiou o sofrer, não possuía sequer raciocínio. Tais sofrimentos eram-lhe inatos, mas então por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus, que houvesse concomitadamente criado uma alma assim tão pobre, tão nobre, e aquele mísero corpo? Instrumentos de suplícios? O médico cheio de questão sobre a encarnação desse menino. É preciso negar a bondade de Deus ou admitir anterioridade da causa? É isto, a preexistência da alma e a pluralidade das existências. Os últimos pensamentos daquela criança ao desencarnar foram a Deus e para o caridoso médico que dela o condoeu-se. Decorrido algum tempo,
foi seu espírito evocado na Sociedade de Paris e deu o seguinte comunicação: o vosso chamado vim fazer com que a minha voz se estenda para além desse círculo, tocando os vossos corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão e lhes lembre que as agonias da terra têm por permissas as alegrias do céu. Que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Essa voz lhe dirá que, sobre o cárcere da miséria, estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhe fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreenda a harmonia piedosa, bem diferente de outros coros de blasfêmias. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar por esta noite. Quer dizer que Santo Agostinho cedeu a ele essa oportunidade de falar para que ele trouxesse essa mensagem. Por minha vez também me compete dizer alguma coisa que acerca o progresso da vossa doutrina e que deve auxiliar aqueles que encarnam para ensinar a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque. Os padecentes terão exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Aí pergunta: pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores? Não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos, de todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conheceste tão mísero foi belo e grande e rico adulado. Eu tivera aduladores e cortesãos, fui fútil, orgulhoso, e anteriormente fui bem culpado, reneguei a Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nessa última encarnação, suportei-os, e eu anteriormente por toda uma existência que andou pela extrema velhice. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, a qual me confiou muitas missões, inclusive a última que bem conheceis. E eu fui quem a solicitou para terminar a minha depuração. E aqui, aí ele fala assim para nós: adeus, meus amigos, tornarei algumas vezes. A minha missão é consolar e não instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas fazem ocultas, e essas terão prazer com a minha presença. Então, aqui nesse espírito nos fala, né, de todo o sofrimento dele, que tem uma causa, né, como a gente sabe, né? Ele demonstra para nós, mesmo a compaixão do médico, com várias questões, ele vem dar essas informações, que ele foi necessário tudo isso para poder evoluir, porque ele foi fútil, foi orgulhoso, né? Ele não soube merecer uma graça em outras encarnações, e nessa ele conseguiu depurar o espírito dele, né? Pela bondade, pelo entendimento, aceitação da enfermidade, do espírito do corpo todo retorcido. Então ele agradece muito, eles falam que ele veio para consolar e não para instruir, para que a gente aceite. E fala ainda mais que a nossa doutrina, ela vem com amor e um cabedal de conhecimento que vai ajudar muito a humanidade no processo de evoluir, né? Como Kardec nos ajudou muito. E aqui a instrução do guia do médium, que Santo Agostinho, né, que se comunicava e traz todas essas mensagens para a gente. Fala assim: pobrezinho sofredor, definhado, ulcerado e disforme, nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos dados, e como era resignado,
e como a sua alma lobrigava já então nos termos do sofrimento, apesar de ter idade. No além-túmulo, pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. E como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam a prece por blasfêmias. Foi-lhe lenta a agonia, mas terrível não foi a hora do trespasse. Certamente os membros convulsos contorciam-se, oferecendo assistentes ao estáculo de um corpo disforme a revoltar-se contra o destino, nessa lei da carne que todo custo quer viver, mas anjo bom lhe pairava sobre o seu leito mortuário e lhe cicatrizava o coração. Depois esse anjo o arrebatou nas asas brancas dessa alma, tão bela a escapar-se, tão horripilante do corpo. E foram para essas palavras pronunciarem: glória a vós, Senhor meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso, feliz, e exclamou: eis-me aqui, Senhor, deste-me por missão exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a provação? Hoje, o espírito da pobre criança sobressai, paira no espaço e vai, fraco ao humilde, e todos os dias diz: esperança e coragem, livre de todas as impurezas da matéria. Ele aí está junto de vós e falar-vos e dizer-vos, não mais com essa voz fraca e lastimosa, mas porém agora firme. Todos que me observam viram que a criança não murmurava, auriram naquele exemplo a calma para os seus males, e seus corações se tonificavam, suaves e confiantes em Deus. E de outro não era o fim da minha curta passagem pela terra. Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho deu a liberdade do Espírito de se comunicar através do médium e nos deixa essa nota de instrução, né? Que tudo tem uma lei, toda causa tem efeito, esse Espírito suportar todo o desafio dele, e ele fala como é venturoso aquele que sofre e consegue passar resignado, sem reclamar, sem murmurar, e ele no auge do sofrimento, ele continuava orando por aqueles que blasfemavam, né, tentando ajudar nas preces dele para que o outro pudesse receber essas bênçãos e essa ajuda divina. Então, quanto exemplo essas histórias nos trouxeram de sofrimento dos espíritos, mesmo de condições assim horripilantes, mas que tudo isso tem uma lei, né? E quanto mais suportemos e quanto mais nós podemos ajudar a evoluir, melhor será para nós e para todos eles, né? Então vamos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, essa leitura de elevação e de entendimento, que nos nossos momentos de dificuldade, de sofrimento e de dores, entendemos que seja tudo para o nosso propósito espiritual, para que a gente possa crescer, da gente aceitar nossas dores, porque são tudo uma parte de depuração. Às vezes a gente acha que não, mas o amor de Deus, o amor de Jesus faz com que a gente cresça, né? E precisamos passar. Nada é por acaso, tudo tem uma consciência espiritual que um dia a gente vai saber por causa de alguns débitos que precisamos passar e ressarcir. Então que Deus, que Jesus seja louvado, e através do amor, da misericórdia divina, vamos rogar paz para o mundo, para o nosso planeta, para toda a nossa humanidade, que possamos todos aceitar os nossos propósitos espirituais, seja eles de dor ou não, mas com amor e conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre.
Que assim seja, graças a Deus, louvado seja Deus e a toda a espiritualidade que nos assiste. Que assim seja e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.